Olá, amigos! Prazer muito grande cumprimentá-los. Estou muito feliz que você está conosco para participar desta série de estudos, de seminários sobre os dons espirituais. Eu quero agradecer o convite que o pastor Reginaldo me fez para participar desta série. E eu estou muito contente que você está neste projeto. Nós vamos juntos aqui trabalhar vários itens, claro, não somente eu, outros participantes estarão com você. Bem, quando a gente fala sobre os dons espirituais, inevitavelmente nós precisamos falar sobre o Espírito Santo. E esta é a primeira parte desta série de seminários. Por isso, eu quero convidar você a inclinar sua fronte, fechar os seus olhos e orar comigo. E vamos pedir que Deus ilumine a nossa mente para o que nós vamos estudar agora. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, pedimos, Senhor, que este Espírito que um dia inspirou a Tua palavra, inspirou os autores da Bíblia, este Espírito prometido sobre a Tua igreja, esteja agora conosco para iluminar a nossa mente, para que possamos compreender e que possamos também falar de maneira clara o tema apresentado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é o Espírito Santo. Quando a gente estuda sobre o Espírito Santo, e eu tenho estudado bastante sobre esse tema e gosto muito sobre o tema do Espírito Santo, existem pelo menos três coisas muito importantes a respeito do Espírito Santo. A primeira delas é a pessoa do Espírito Santo, quem ele é. A segunda, qual a obra do Espírito Santo, o que ele faz. E o terceiro ponto tem a ver com a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes. E aí é o tema dos dons espirituais. Bem, vamos começar então falando sobre o Espírito Santo? Quero que você tome a sua Bíblia e acompanhe comigo. Eu vou começar lendo primeiro dois textos que o evangelista João escreveu. Um está no Evangelho de João e o outro está em uma das cartas de João. Em São João, no capítulo 14, acompanhe aí, por favor, São João, capítulo 14, versículo 16, nós lemos assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." A outra passagem é 1 João, capítulo 2, versículo 1, um verso muito conhecido, que diz assim: "Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo." Nesses dois versos nós temos duas palavras: Consolador e advogado. Você observou? Consolador em João capítulo 14 e advogado aqui na primeira carta de João, no capítulo 2. Essas duas palavras, na língua original, na língua grega, é a palavra parakletos. A mesma palavra. E aí você pergunta, por que nós temos duas traduções diferentes? É que os tradutores, eles olham o contexto, já que nós não temos uma palavra que alcance o significado original. Os tradutores da Bíblia, então, eles traduzem para a língua portuguesa uma palavra que chega mais no contexto. E nós encontramos aqui duas coisas. Primeiro, sobre Cristo. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós junto ao Pai. E segundo, o Espírito Santo é o advogado de Cristo junto de nós. Você gostou disso? Cristo, nosso advogado junto ao Pai. O Espírito, o advogado de Cristo junto de nós, falando conosco, falando em nome de Jesus a nós. Essa é a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês sobre o Espírito Santo. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo?
Quem é o Espírito Santo? Anote aí. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso mesmo, uma pessoa. Sabe que existem muitas ideias equivocadas a respeito do Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo é uma força, uma energia, uma influência. Mas se você se voltar para a palavra de Deus, você vai descobrir que o Espírito Santo é uma pessoa. E isso a gente pode ver claramente aqui quando a gente estuda a Bíblia, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê. Se você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, Jesus Cristo falando para os discípulos a respeito do Espírito Santo, e nenhuma vez, pode observar, nenhuma vez Jesus Cristo fala do Espírito Santo como uma coisa, mas sim como uma pessoa. Na verdade, são 24 referências, 24 pronomes pessoais que Jesus usa quando se refere à pessoa do Espírito Santo. Quais são as características de uma pessoa? É bom a gente saber isso, não é? Uma pessoa tem pelo menos 4 qualidades. Primeira qualidade, vontade própria. A segunda, inteligência. Terceira coisa, poder, que é a capacidade de controlar, de dominar. E a quarta coisa é amar, capacidade de amar. Observe bem, reflita bem sobre isso. Um ser pessoal tem vontade própria, inteligência, poder e capacidade de amar. E isso nós encontramos na pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente lê aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, no verso 26, diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Este dará testemunho de mim. E São João, capítulo 16, versículo 13, não pode ser mais claro. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Prestou atenção aqui, amigo? Olha só, o Espírito da verdade, ele guia, ele fala, ele dá testemunho, ele anuncia. Só uma pessoa pode fazer estas coisas, não é? Mas eu tenho mais para você a respeito do Espírito Santo. A gente vai mostrar aqui na tela algumas passagens da Bíblia e você deve anotar e acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui fala de conhecimento. O Espírito Santo tem conhecimento, ele conhece. Outro texto, vamos ler. Sobre a vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você viu bem? O Espírito Santo faz o que ele quer. Ele tem vontade própria. O texto diz que ele realiza estas coisas, distribui e faz isso como ele quer, como lhe apraz. Tem mais outro texto. Acompanhe comigo. Mente, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
E ainda, Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo além das coisas essenciais. Pareceu bem. Aqui diz o texto que o Espírito Santo tem uma mente. Uma mente. Nós já falamos sobre o amor, mas eu quero ler aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 15, versículo 30. Acompanhe. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Amor do Espírito, diz aqui. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo tem sentimentos. Você conhece alguma força, alguma energia que tem sentimentos? Algumas pessoas ainda pensam que o Espírito Santo é uma energia. Se ele fosse uma energia, você poderia controlar esta energia. Mas é o Espírito Santo que tem que nos controlar, não é mesmo? Vamos continuar. Comunhão. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, um texto muito conhecido, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Comunhão. Espírito Santo mantém comunhão. Comunhão é relacionamento. Comunhão é intimidade. E isso tem o Espírito Santo. Ainda tem mais texto aqui para você, porque a gente precisa basear, solidificar os nossos argumentos com a Bíblia. Isso que a gente está fazendo aqui. Agora, Efésios 4, capítulo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Você pode entristecer o Espírito Santo. Você não entristece a água, nem o fogo, nem o vento, nem a luz. Não é mesmo? Você pode entristecer uma pessoa. Mais uma outra passagem. Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Outra passagem que você vê aí na tela é Atos capítulo 5, versículo 3, que diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O que a gente vê nessas duas passagens? Você pode insultar o Espírito, tentar o Espírito e mentir contra o Espírito Santo. Definitivamente, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o Espírito Santo é mais do que uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O texto que eu acabei de ler, e eu coloco na tela mais uma vez, que é Atos capítulo 5, versos 3 e 4, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui Pedro chama o Espírito Santo de Deus, é muito claro isso. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é Deus. Outras coisas que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem os atributos de Deus. Eu não quero cansá-lo com muitas passagens, mas observe esta passagem aqui. Onipotência. São Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. O Espírito é onipotente. O Espírito é onipresente.
O Salmo 139 diz assim, nos versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Espírito é onipresente. O que mais tem o Espírito Santo? O Espírito Santo tem vida inerente, tem vida eterna. É isso que eu encontro em Hebreus 9,14. Diz aqui, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito eterno. O Espírito Santo também, ele tem as obras divinas. Só para mencionar para você, Jó 33, versículo 4 diz que o Espírito de Deus me fez. E quando Jesus Cristo falou com Nicodemos, lá em São João, no capítulo 3, ele diz assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Poderia falar muitas coisas, ainda outras coisas mais sobre o Espírito Santo, mas o fato é esse, o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. E eu quero concluir este meu pequeno seminário voltando a São João, capítulo 14. Quando Jesus Cristo diz aqui no verso 16 o seguinte, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no verso 18 diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando a gente fala dos dons espirituais, quando a gente fala das práticas cristãs, nós não podemos descartar a pessoa do Espírito Santo. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele era o ajudador, ele era o consolador, ele era o ensinador. Quando ele voltou para o Pai, ele prometeu o outro consolador, ele prometeu o outro ajudador, ele prometeu aquele que estaria no seu lugar para nos apoiar, para ser o nosso poder, para ser a nossa força. Eu e você temos um poder para fazer as obras de Deus. Na verdade, Jesus Cristo disse que os seus discípulos fariam ainda obras maiores daquelas que ele, Jesus Cristo, fez quando esteve aqui na terra. Estas obras, elas só serão realizadas de maneira plena quando eu e você estivermos cheios do Espírito Santo. Tente imaginar apenas um poder, uma influência agindo sobre nós, não uma pessoa. Como seria isso? Nós a manipularíamos. A gente faria como fazemos com uma torneira. A gente faria como ligamos e desligamos um ventilador. Nós é que conduziríamos o Espírito, mas não é nada disso que encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando a gente lê a história da igreja primitiva no livro de Atos, é o Espírito Santo que indicava, é o Espírito Santo que guiava, é o Espírito Santo que tomava as decisões. Lembram-se de uma vez quando Paulo insistia em seguir num caminho, mas ele diz de maneira clara que o Espírito apareceu para eles e disse, o trabalho que você tem que fazer é outro. Venha para a Macedônia. O Espírito Santo pegou Filipe e levou até o eunuco. E quando nós falamos, insisto,
falamos sobre os dons espirituais. Eu e você precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Vamos começar colocando o Espírito Santo em nós. Se quisermos fazer as obras de Deus, precisamos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Querido Pai, abençoa esta série de seminários que acontecerão, que cada ouvinte, cada assistente aqui possa aprender da Tua palavra como fazer a Tua vontade e que tudo isso seja guiado com Teu Espírito. Que o Senhor continue guiando este trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima vez.